Vamos lá então, sem demora, quero convidar vocês a acompanharem comigo a leitura do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Então vamos ler Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Se você quiser acompanhar aí no telão, acho que é a mesma tradução que eu usei aqui. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse, ou ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como pois entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Amém, queridos? Glória a Deus. Então quero fazer aqui nessa manhã a mesma introdução que eu fiz semana passada, e quero começar dizendo que nesse mês de abril nós iniciamos uma nova série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. O Novo Testamento mostra que Jesus ensinava muito por parábolas. Inclusive, se você prestou atenção no versículo 2 do texto lido, diz que Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Cerca de 1/3 dos ensinamentos de Jesus foram realizados dessa maneira. Estudando o Novo Testamento, eu contei 55 parábolas de Jesus. Mas pastor, o que são parábolas? As parábolas, elas são histórias para explicar algum tipo de princípio. Então são histórias contadas para explicar verdades muito maiores. O termo grego é parabolé, que significa colocar ao lado. Ou seja, é como contar uma história ao lado de um outro ensino para explicar aquilo que de fato queremos ensinar. Então é como uma ilustração, é como uma metáfora, é como um mito. Os gregos, os filósofos, eles usavam também os mitos para explicar alguns princípios, né? Então alguns mitos são muito conhecidos, como o mito da caverna de Platão, né? O complexo de Édipo, que é muito usado na psicanálise, o mito de Narciso, né? Então eram histórias contadas para que verdades, para que princípios fossem ensinados
de maneira ilustrativa para as pessoas. E Jesus, ele ensinava por parábolas por dois motivos. O primeiro deles é que era uma maneira interessante de se falar. Isso fazia com que as pessoas gravassem a história contada. Jesus, ele era uma pessoa muito interessante. A Bíblia fala que as multidões o ouviam com prazer. Então Jesus não era um pregador chato. Jesus não era um mensageiro que, quando ele estava ensinando, as pessoas, por exemplo, sentiam vontade de dormir durante os seus sermões. Não. Por quê? Porque ele pregava através de parábolas. Nós percebemos isso quando nós estamos ensinando. Quando nós estamos pregando para a igreja e nós contamos uma ilustração para aplicar um princípio para a igreja, a atenção das pessoas fica muito mais focada, porque todos gostam de ouvir uma boa história. E dessa forma, as mensagens de Jesus eram cheias de flores, de frutos, de animais e de várias outras figuras que faziam parte do cotidiano das pessoas na região da Palestina. Então esse é o primeiro motivo, acredito eu, pelo qual Jesus ensinava por parábolas, para ser interessante e para que as pessoas gravassem as histórias que ele contava e, consequentemente, os princípios. E o segundo motivo pelo qual ele ensinava por parábolas está descrito aqui nesse texto. Era transmitir a mensagem através de um código, onde muitas pessoas não entenderiam de fato o que ele queria dizer. Olha só, isso está no versículo 11 e 12 desse texto. Vamos reler, versículo 11. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, por incrível que pareça, ao mesmo tempo que Jesus queria que as pessoas compreendessem a mensagem dele, ele queria que algumas pessoas não compreendessem. E existem pessoas, infelizmente não cabe a nós julgar, nós temos que semear para todos, mas existem pessoas que jamais aceitarão o evangelho, é isso que Jesus está dizendo. Pessoas que têm um coração endurecido, elas vão ver, mas não vão enxergar. Elas vão ouvir, mas elas não vão entender. E elas não vão se arrepender e não terão os seus pecados perdoados. É exatamente isso que Jesus está dizendo. E a partir daí, ele começa a explicar a parábola do semeador aos seus discípulos. E talvez essa parábola é a parábola mais simples dos evangelhos, é a parábola mais simples contada por Jesus. Ele mesmo diz no versículo 13, olha só, acompanhe. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? É como se ele dissesse assim: se vocês não entendem essa história, como vocês vão entender as outras? Essa é uma história simples, que serve de base para as outras ministrações de Jesus. E quando eu estava analisando essa parábola, eu vejo que existem pelo menos 6 coisas a serem destacadas na parábola do semeador. Primeira coisa, nós vamos falar sobre o semeador. Quem é o semeador? Segunda coisa, o que é a semente? Isso está bem claro. E depois nós temos os 4 tipos de solo onde a semente é lançada: à beira do caminho, o terreno pedregoso, entre os espinhos e em boa terra. E uma coisa que vale a pena destacar nessa introdução é que essa parábola, ela serve como um espelho para nós, onde nós vamos nos olhar e nós vamos poder identificar qual tipo de solo é o nosso coração. Porque esses 4 tipos de solo, à beira do caminho, o solo pedregoso, o solo ali que tem espinhos e o bom solo, eles se encontram nas nossas igrejas hoje também. Então nós vamos pegar essa parábola e nós vamos poder fazer uma autoavaliação e identificar qual tipo de solo é o nosso coração. Se você é alguém que recebe ou recebeu a palavra à beira do caminho, se você tem o coração semelhante a um terreno pedregoso, se você tem um coração semelhante ao terreno com espinhos, ou se o seu coração é uma terra boa, que vai germinar a semente
e produzir muitos frutos. Amém, queridos? Então, acompanhe comigo e você vai fazendo essa autoanálise, essa autoavaliação. Então, primeira coisa que eu quero trazer para a igreja é sobre o semeador e a semente. Isso está muito claro nesse texto, né? Olha só, vamos reler o versículo 14. Jesus diz assim: o que semeia, semeia a palavra. Amém? Então, nesse versículo nós temos a revelação de quem é o semeador e o que a semente representa. Então o semeador aqui, em primeiro lugar, ele representa o próprio Jesus, porque era ele quem estava pregando nesse momento aqui, né, contando a parábola. E Jesus é o nosso mestre, é ele o nosso grande professor, digamos assim. Então Jesus, a princípio, ele é o semeador. Porém, trazendo para as nossas vidas, sempre que você prega a palavra para alguém, seja em público ou seja de maneira individual, você está no papel de semeador. Por exemplo, quando você está evangelizando ali na sua firma, no seu trabalho, né, na sua empresa, você está no papel de semeador. Você está semeando espiritualmente. Então, trazendo para o contexto dessa manhã, por exemplo, hoje quem está fazendo o papel de semeador? Eu estou fazendo aqui o papel de semeador. Então, eu estou pregando, a palavra é a semente e o solo são os corações de vocês. Então, sempre que nós estamos pregando a palavra de Deus, sempre que nós estamos pregando o evangelho, nós estamos semeando. E a palavra que eu quero trazer para vocês é que todos nós somos chamados para sermos semeadores. Todos nós devemos pregar o evangelho sempre e em todo lugar. Inclusive Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, né, o pastor da igreja ali de Éfeso, ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então veja o que Paulo fala para Timóteo: pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, semeie, corrija, exorte, discipline. Pastor Peter, às vezes, o pastor é muito duro aqui nas mensagens, só estou cumprindo o que Paulo falou. Repreenda, exorte, corrija, discipline, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Em outras palavras, faça o trabalho de um lavrador. Precisamos pregar, não podemos nos envergonhar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo diz aos romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é branco, se é negro, se é japonês, não importa. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos pregar em todo tempo e em todo lugar. Por exemplo, papai e mamãe, você já pregou o evangelho para os teus filhos, por exemplo? Para as tuas crianças, né? A gente tem uma ideia que não é bíblica de que as crianças vão para o céu. Quem disse que as crianças vão para o céu? Automaticamente elas estão salvas. Quem disse? Ninguém é salvo por algum outro caminho que não seja o evangelho. Todos são salvos mediante o evangelho. Quando meu filho tinha uns 5 anos, eu chamei ele, preguei o evangelho. Falei, esse é o caminho, você quer estar junto conosco? Vamos firmar um pacto, todos nós nos encontraremos no céu. O caminho é esse: se arrepender dos seus pecados e crer, passar pela cruz de Cristo. É mediante a fé, é pela graça no Senhor Jesus Cristo. Você quer isso? Quer que Jesus seja o Senhor da tua vida? Ele, pai, quero. Vamos orar juntos aqui então. Meu filho se converteu com 6 anos de idade. Essa semana chamei minha filha, falei, filha, qual que é o caminho para ir para o céu, filha? A gente ser bonzinho. Falei, errou, resposta errada, filha. Ninguém vai para o céu por ser bonzinho, porque não é por obras. Ninguém vai para o céu, até porque ninguém é bonzinho, filha. Você já não mentiu aqui para o pai? Já não se rebelou? Já não fez mãe? Então ninguém é bonzinho,
entendeu? Ninguém vai para o céu por ser bonzinho, nós precisamos passar pela cruz, ser lavados pelo sangue do Cordeiro, precisamos convidar Jesus para ser o Senhor da nossa vida. Eu até entendo, um bebezinho ali faleceu, bom, aí não tem o que fazer, não tem como pregar para um bebê, mas a partir do momento que os nossos filhos começam a falar, você já tem que ensinar o evangelho para eles, entendeu? Então a criança é salva mediante o evangelho, o adolescente é salvo mediante o evangelho, o jovem é salvo mediante o evangelho, o adulto é salvo mediante o evangelho, o idoso é salvo mediante o evangelho, mas era uma ótima pessoa, não passou pela cruz, não tem salvação. É sola fide, é sola gratia, é solos Christus. Mas pastor, eu sempre ouvi que as crianças vão automaticamente para o céu. Não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia isso, são invenções nossas. Essas são coisas que a gente inventa, sabe para quê? Para que a nossa consciência se amenize um pouquinho, sabe? Né? Para que, aquela pessoa morreu, puxa, será, mas ela era tão boa, acho que ela está lá. Cara, se não passar pela cruz, irmãos, não tem salvação, não existe outro caminho, não existe outro nome, só existe um Deus e um mediador entre Cristo, ou melhor, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então todas as pessoas são salvas mediante o evangelho. Então começa a pregar, irmão. Tem pai que, eu trouxe o meu filho para a igreja, como se a função de pregar o evangelho para o teu filho fosse do professor aqui da escola dominical, não é tua. Você pregar o evangelho primeiro através do seu testemunho e segundo através de palavras. É a nossa função pregar a tempo e fora de tempo. Então pergunte para os teus filhos: filho, qual é o caminho? Filha, qual é o caminho para a salvação? Ouça a resposta deles, para ver se eles sabem, se eles se converteram. Se eles falarem, esse é bonzinho e tal, fale, não é esse caminho. Não é esse caminho. Como ser salvo, pastor Peter? Mediante a fé em Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, 9 e 10. Essa é a palavra que nós precisamos semear, confessar o Senhor Jesus. O que é o Senhor? É o Curios, é aquele que manda na minha vida. Um outro erro é nós ouvirmos as pessoas dizer, não, eu sou salvo, eu confessei Jesus como meu Salvador. Não existe isso na Bíblia também. Ninguém confessa Jesus como Salvador, você confessa Jesus como Senhor, e Ele se torna o seu Salvador. Quando Ele é o seu Senhor, automaticamente Ele se torna o seu Salvador. Porque pessoas, elas querem a salvação, mas elas não querem o senhorio de Cristo. É isso que a gente vai ver. A igreja hoje está cheia de pessoas que são cristãs nominais e elas praticam coisas que a própria Bíblia diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Por exemplo, se você abrir em Gálatas 5, 19, ali as obras da carne, mas elas creem que elas são salvas, porque elas ouvem um falso evangelho. O evangelho de Deus te ama, Jesus tem um plano para a tua vida. Isso não é evangelho. Eu já disse aqui isso, né? Não estou dizendo que é errado você falar para uma pessoa que Jesus ama ela, mas isso não é pregar o evangelho. Não é pregar o evangelho, né? Jesus te ama e tem um propósito para a tua vida, estou pregando, não está. Pregar o evangelho é mostrar que essa pessoa ela vai estar separada para sempre de Deus se ela não passar pela cruz. Se ela não crer na obra de Jesus, se ela não se entregar, não se arrepender dos seus pecados. Isso é pregar o evangelho. Vocês entendem? Então as pessoas elas estão vindo para a igreja sem se converter, na verdade. Por isso que a igreja é um campo missionário, por isso que eu estou pregando o evangelho hoje aqui, irmãos. Sabe por quê? Porque talvez muitos corações aqui ainda não se converteram. Então se você é esse cristão nominal, hoje é dia de você se arrepender e entregar sua vida ao senhorio de Cristo, amém? Essa é a palavra que precisa ser semeada. O que semeia, semeia a palavra. Dessa forma o semeador é o que prega e a semente é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não é a minha opinião, não é aquilo que eu penso ser o correto, é a palavra de Deus. E cuidado, porque hoje muitas seitas e igrejas, né, elas estão dizendo que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela
tem a palavra de Deus, mas ela não é. Esse é um erro. A Bíblia é a palavra de Deus, totalmente inspirada, inerrante, verdadeira. Ela é a palavra de Deus. Então não caia nessa, está cheio disso na internet, e os últimos dias são dias onde muitas falsas doutrinas estão sendo anunciadas, amém? Eu digo isso porque eu te amo, isso é amor. O pastor do amor não é aquele que passa a mão na tua cabeça, no teu pecado, e diz, está tudo bem, Jesus te ama, não. Pastor que te ama, o irmão que te ama, a pessoa que te ama, é aquela que diz, esse é o caminho, não existe outro. Se você não passar por aqui, caminho estreito, não tem salvação, amém? Então vamos ver quem somos nós agora. Então vamos falar sobre aqueles que recebem a semente, que é essa palavra, à beira do caminho. Vamos ler o versículo 4 novamente, e depois vamos pular para o 15, que é a explicação do versículo 4. Então diz assim, versículo 4: E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Então o primeiro tipo de solo aqui descrito por Jesus nessa parábola é a beira do caminho. A semente que é lançada pelo semeador acaba caindo fora do local preparado para o plantio e ela é comida pelas aves. Então vamos imaginar, o semeador na época de Jesus está com um saco de semente aqui amarrado na cintura, e ele está pegando ali punhados de semente e fazendo longos gestos, lançando a semente no terreno que ele preparou. Parte dessa semente não vai cair em terra boa, vai cair fora do local preparado. Tem também aquela trilha, né, que o semeador vai andando e a terra vai ficando mais firme. Então parte da semente cai ali, ela não penetra o solo, então fica fácil. As aves dos céus vêm e comem aquela semente, e essa semente ela fica infrutífera. Então da mesma maneira, existem aquelas pessoas que ouvem a palavra, que ouvem o evangelho, mas ao sair daqui, o maligno arrebata essa palavra dos seus corações. Por exemplo, acabou o culto, você pisou fora do terreno da igreja, um amigo teu convida, vamos lá tomar uma cerveja no bar, vamos lá tal, daqui a pouco você está no bar, você saiu da igreja, agora você está no bar, tomando a cerveja. Esqueceu completamente o que você recebeu aqui. Acabou o culto, a pessoa ela já acessa ali o Instagram, o WhatsApp, né? Já começa a ver ali, a rolar ali o feed e tal, já esqueceu completamente aquilo que foi ministrado, né? Inclusive alguns não esperam nem terminar o culto, né? Eles já fazem isso durante o culto, né? Você está pregando, eles estão ali no WhatsApp, no Instagram, eles já estão sendo roubados nesse momento. Então saiba, existe uma batalha espiritual acontecendo aqui nesse momento. Tem demônios aqui ao nosso derredor. Satanás está preparadíssimo para roubar a semente que você está recebendo. Então você está recebendo a palavra, e se você recebe a palavra à beira do caminho, ele vai arrebatar do seu coração. Então tem pessoas que pensam assim, já ouvi pastores falando, Satanás não chega nem perto da minha igreja, né? Mal sabe ele que antes de ele chegar, o diabo já estava aqui. O primeiro a chegar hoje foi Satanás, foi o diabo, pode ter certeza. Na esperança de que essa semente, isso que eu estou falando, não crie raízes no seu coração e não dê fruto para você, ou na sua vida. Então tem pessoas que, se você perguntar na hora do almoço, o que o pastor pregou na igreja? Já esqueceram completamente na hora do almoço, né? Não fazem ideia do que o pregador pregou. Receberam a semente à beira do caminho. Irmãos, eu falo isso com bastante humildade, tá? Eu estou na fé há 27 anos. E eu me lembro de pregações do início da minha caminhada com Cristo. Eu seria capaz de pregar mensagens que eu ouvi no início da minha caminhada com Cristo. São 27 anos lendo a Bíblia praticamente todos os dias, enchendo a minha mente com a palavra de Deus, porque eu conheço essa batalha. O diabo, ele vai fazer de tudo para roubar o mundo, então, né? Não tem como eu competir com o mundo, irmão. O mundo é muito mais poderoso do que nós aqui, né? Do que a igreja, né? Enfim, né? Agora do que Deus, não.
Então é nele que nós nos apegamos. Então o diabo, como eu falei, ele é o primeiro a chegar na igreja, no objetivo de te cegar, de te distrair, de impedir que a semente germine no solo do seu coração. Amém? Então você está numa batalha e você pode ser esse primeiro solo aqui, né? Ao sair daqui, né, na hora do almoço, como eu falei, ou à noite, você já esqueceu tudo aquilo que foi pregado. Segundo tipo de terreno são aqueles que recebem a semente em solo pedregoso. Então vamos ler o versículo 5 e 6 e depois vamos para o 16 e 17 na explicação. Jesus disse: e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se e porque não tinha raiz, secou-se. A explicação no versículo 16 e 17. E da mesma forma os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ok? Então aqui nós vemos uma pessoa que recebe a palavra, e logo que ela recebe com alegria, ela recebe com prazer, mas o terreno, como Jesus disse, é pedregoso. Então essa planta, ela não finca suas raízes no fundo, é uma planta que fica na superfície, e quando a seca vem, quando o sol forte vem, a planta morre e não dá fruto. Então são os cristãos que recebem a palavra, recebem com alegria, mas são superficiais, não têm raiz profunda, e quando vem a tentação, a tribulação, a perseguição, as dificuldades que envolvem a vida do cristão, essa pessoa ela não permanece na fé. É aquela pessoa que chegou na igreja e ela está feliz, mas quando você diz, olha, para ser discípulo de Cristo, é necessário dar um passo a mais, é necessário negar a si mesmo, morrer para as nossas vontades, tomar a nossa cruz, é necessário renúncia. Aí ela diz, puxa, isso é radical demais. Não, até aceitar Jesus, um pouquinho de religião vai, mas trilhar esse caminho é radical demais. E por isso muitos discípulos abandonam Jesus, porque não tem raiz. Não foi isso que aconteceu em João capítulo 6? Em João capítulo 6, Jesus ele estava sendo seguido por uma multidão. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes, né? E ali tinha uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então mais de 15.000 pessoas seguindo Jesus. E depois que ele serviu a multidão, alimentou, enfim, ele começou a trazer uma palavra mais dura, chamar as pessoas para um compromisso maior, para um discipulado, para uma autonegação. E aí as pessoas começaram a dizer, duro esse discurso, quem o pode ouvir? E diz a palavra, leia lá João 6, que muitos o abandonaram naquele momento. E aí só sobrou ele e os 12. Já pensou? De mais de 15.000 pessoas só sobrou ele e os 12. Aí ele chegou para os 12 e ainda disse, vocês também não querem me abandonar? E aí Pedro nessa hora disse, Senhor, mas para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então nós vemos que quando Jesus ele começou a enfatizar o caminho, o preço do discipulado, os discípulos começaram a abandoná-lo, né? Então é isso que acontece, quando a pessoa é superficial, ela não vai dar conta das dificuldades que se apresentam para ela, porque quando você está na fé, você comprou briga com o diabo, irmão, comprou briga com ele, agora ele é teu inimigo, e ele vai para cima de você, vai começar usando as pessoas que você mais ama, pode ter certeza, pessoas da tua casa, enfim, e vai começar uma série de tribulações na tua vida, já vou avisando, e se você não tem raiz profunda, você se escandaliza. Eu me lembro, isso aconteceu alguns anos atrás, eu ministrei aqui na igreja, e tinha um rapaz que estava aqui, né, visitando, e ele ficou tão empolgado assim com a ministração, enfim, que ele começou a me mandar mensagem, ele queria conversar comigo, marcar um horário e tal, empolgado. Falei, tá bom, marquei. Ele ficou umas 3 horas na minha casa falando, empolgado e se colocando à disposição para isso, para aquilo, Isso era, sei lá, vamos chutar aqui, era segunda-feira. Na sexta-feira, cara, aquele cara nunca mais apareceu aqui, ele nunca mais apareceu na igreja. Ele saiu daqui a passos de leão. Na quarta-feira, era uma tartaruga. E
Então o cristão que recebe a palavra entre os pedregais é o cristão fogo de palha, irmão. Sabe, né? O fogo de palha. Queima rápido, mas acaba, né? Então domingo ao ouvir a palavra o cara é um leão. Na terça-feira uma tartaruga. Domingo passos de leão. Quarta passos de tartaruga. No domingo o cara quer ganhar o mundo inteiro. Na quarta está falando em suicídio. É isso mesmo, é isso que acontece. Uma oscilação emocional extrema, por quê? Porque não tem raiz. Vive na superficialidade. Então saiba, eu estou aqui para falar a verdade. Seguir a Jesus é caminho estreito. Atrai inimizade, perseguição, tribulação. Por isso que Paulo fala, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vida cristã é uma vida de tribulações. Olha lá, vamos ler Atos 14, 21 e 22. Olha só, acompanhem no telão. Diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos outros discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porque por muitas tribulações. Vamos repetir? Vamos repetir, isso aqui tem que repetir, ó. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o segredo do fruto é a raiz. Dá fruto cristão que aprofunda as suas raízes. Antes da planta crescer para cima e dar fruto, ela precisa estender as suas raízes para baixo. Olha só um outro texto, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Olha o que Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Olha só o detalhe, ó, que estende as suas raízes para o ribeiro. E aí, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então aqui nós vemos um homem que estendeu a raiz até o ribeiro. Então vem tribulação, vem perseguição, vem o sol, a pessoa permanece firme, dando frutos, folhas verdes. Por quê? Porque tem raiz. A semente não foi semeada entre os pedregais. Amém? Então a pessoa que recebe a semente num terreno pedregoso é aquela que não tem raiz profunda. E vindo a tribulação, a perseguição pela palavra, ela se desvia, ela se afasta, né? Então vai fazendo aí uma autoavaliação aí, né? Se você às vezes não abandonou o caminho por causa de uma tribulação, por causa de um problema na igreja, né? Igreja é um lugar de muito problema, né, irmão? Então quem não tiver raiz profunda, complicado mesmo, fica bem complicado. Aí vamos lá, vamos para os que receberam a palavra entre os espinhos. Então vamos ler o versículo 7 e depois o 18 e o 19, que é a explicação. Diz assim: outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E aí o versículo 18 e 19 explicam: e outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera, ok? Então aqui, ó, vou ser bem claro, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que muitas pessoas ouvem a palavra, mas amam mais o mundo, amam mais os prazeres, amam mais as riquezas do que a Deus, é isso. Paulo mesmo falou sobre isso. Numa das suas cartas a Timóteo, ele diz assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo tinha um discípulo chamado Demas, e Paulo diz: esse cara me desamparou, esse cara me abandonou, esse cara me largou porque ele amou o mundo. Ele colocou o mundo em primeiro lugar. Então receber a semente entre os espinhos é quando a praia é mais importante do que a Bíblia. É quando a carne fala mais alto do que o espírito. É quando a festa é mais importante do que a igreja. É quando nós não temos tempo para orar, para a nossa devocional, mas nós temos tempo para o videogame, nós temos tempo para o entretenimento, nós temos tempo para o futebol. É quando a riqueza, o status, a fama tem mais poder na sua vida do que a vontade de Deus.
Então eu quero dizer uma coisa para você, não tem problema nenhum você prosperar, mas a riqueza tem que ser teu servo. O problema é que ela é senhor de muito cristão, né? Não tem como você amar a Deus e amar o mundo ao mesmo tempo. Servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo, não tem como. Jesus ele disse assim, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Eu tenho que aborrecer a minha vida, aborrecer os prazeres passageiros, né? Isso aí não pode ter uma primazia na minha vida, né? João diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Jesus ele diz, nenhum servo pode servir dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então não tem como, não tem como. Por isso que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentação, coração cheio de espinho, entendeu? E o espinho vem e sufoca a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ei, não ambicioneis coisas altivas, contentai-vos com as humildes. Mas pastor, eu quero prosperar. Então, em primeiro lugar, trabalhe duro. É assim que cristão ganha vida, trabalhe duro, faça o melhor no seu trabalho. Administre bem, e seja generoso, seja dizimista e ofertante. O resto você vai ver o que vai acontecer, irmão. É assim que se prospera. Precisa ter ambição. É assim, biblicamente, é dessa maneira. É como o jovem rico, né? O jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, que bem farei eu para herdar a vida eterna? Ó, crença errada. Ele queria saber qual era o bem que ele faria para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus já quebra a perna dele, diz, por que você me chama bom? Bom só há um que é Deus, deixando claro, né? Que Deus é bom, Deus é bom. E aí ele diz assim, mas se você quer herdar a vida eterna, cumpra os mandamentos, né? Quais? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Jesus foi falando assim, alguns mandamentos, mas deixou o primeiro sem falar. O primeiro mandamento Jesus não falou. E aí o jovem rico disse assim, olha, eu tenho feito isso desde que eu sou criança, desde a minha mocidade. E aí Jesus o amou, veja só. E aí falou para ele, mas falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E aí você vai ter um tesouro no céu. E aí o jovem saiu triste, por quê? Porque ele possuía muitas riquezas. Mas não eram as riquezas só que ele possuía, as riquezas acabavam possuindo ele, né? Aquilo estava em primeiro lugar na vida dele. Por isso que Jesus pediu, né? Jesus não é contra a prosperidade. Só que Jesus pediu e falou, isso aqui é um ídolo para ele, né? Que é o primeiro mandamento, você tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento. Se Jesus pedisse hoje para você tudo, você daria tudo? É assim que a gente tem que viver, isso é cristianismo, irmão. Cristianismo é tudo, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo, tudo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então o espinho é isso, que sufoca. Por isso que os cristãos, eles amam teologia da prosperidade, porque não fala isso que eu estou falando. Por isso que as igrejas de teologia da prosperidade se enchem facilmente também, porque pega na ambição das pessoas. As pessoas são atraídas pelas suas ambições, e não por uma palavra verdadeira, por um evangelho verdadeiro. Então a igreja tem entre os seus frequentadores pessoas materialistas, apegadas às coisas do mundo, crentes carnais, que cedem na primeira oportunidade de pecar, governados pelos desejos, apaixonados pela sua vida. Eu me lembro quando eu me converti, os irmãos mais antigos sabem, eu tinha um sonho de ser atleta profissional, já estava há 4 anos na base do Curitiba, já havia parado de estudar, ganhava já para jogar, né? Acredito que faltava pouco para assinar meu primeiro contrato profissional, estava com 17 anos na época, e me converti de verdade. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, poxa, se sem Jesus eu já acreditava que eu ia ser profissional, agora ninguém me segura. Mal sabia eu, comecei a buscar Deus, orar, frequentar a igreja. Qual foi a primeira coisa que Deus pediu para mim? Você tem coragem? Você me ama? Larga isso aí. Não dessa maneira, né? Mas eu comecei a perceber, ler a Bíblia, falei, peraí, comecei a ver, se não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O futebol para mim, irmãos, é que vocês não têm noção. Se vocês conversarem com os meus pais, talvez eles tenham noção. Mas era tudo para mim. Era um ídolo no meu coração. Eu terminei o ensino médio, falei, não faço mais nada, nunca mais entro numa sala de aula, falei, entendeu? É isso que eu vou viver para isso e acabou.
né? E eu não tinha plano B, não tinha mesmo, não tinha nenhum plano B na minha vida, né? Era um ídolo, né? Os meus parentes diziam que para mim o mundo era uma bola, né? Eu não sabia falar de outra coisa, né? E aí o que aconteceu? Primeira coisa que Deus começou a pedir, entendeu? Eu comecei a sentir, caramba, será que Deus quer que eu seja isso mesmo? E eu li esses versículos, e um dia eu criei coragem, falei, Deus, se o Senhor não quer que eu seja um jogador profissional de futebol, renuncio hoje aqui, por amor, eu te amo acima de tudo. Mudou minha vida, e realmente Ele provou, né? Enfim, acabei deixando de jogar futebol, e graças a Deus eu estou aqui, escolhi o melhor caminho, irmão. Escolhi o melhor caminho, tenho certeza. Posso não ser famoso, posso não ter dinheiro, né? Falo, ó, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, podia ter um salário aí de 400 mil reais, né? Esse tipo de coisa. Hoje não, né? Porque eu já estaria aposentado. Mas enfim, né? Cara, melhor caminho de Deus. Era um ídolo que eu levantei no meu coração. Jesus, Ele não vai estar num coração onde tem um ídolo. Eu lembro que eu contei isso para uma pessoa, na época que eu era ali, né, nessa época aí, recém-convertido, Deus me chamando para o ministério, eu contei isso para uma pessoa, que eu abandonei esse sonho tal, para ir para o Instituto Bíblico e tal, e aí o irmão, ele disse assim para mim, pois é, cara, talvez um dia eu faça isso que você fez, mas primeiro eu preciso parar de pensar em ganhar dinheiro. Ou seja, ele deixou bem claro, ó, hoje a minha prioridade é outra. Pô, legal, hein? E é cristão, na igreja, entendeu? E deixou claro que a prioridade dele não era a vontade de Deus. A prioridade dele não era o propósito de Deus. A prioridade dele era ganhar dinheiro. Então a pergunta é, quem é o Senhor da sua vida, ó comunidade cristã Nova Jerusalém? É você mesmo? Né? O narcisista, eu me amo, né? Eu sou o cara. É o dinheiro? É o pecado? É o prazerzinho da carne? Ou é o Senhor e a sua santa palavra? Então muitas pessoas estão na igreja, frequentando a igreja e querem todos os bônus de servir a Cristo, né? Ou seja, eu não quero ir para o inferno, eu quero a alegria do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, eu quero todas as promessas bíblicas, mas eu não quero o ônus. Vida de renúncia, autonegação, morte para o eu, morte para a carne, morte para o mundo. Não, isso eu não quero. Isso eu não quero, não fale, não pregue sobre isso. Então ouça, estou falando a verdade, cristianismo não é sobre como viver. Cristianismo é sobre como morrer, irmão. Isso é cristianismo. Morrer para o eu, para a carne, para o mundo, para o pecado. Isso é cristianismo. Então a salvação, repito, é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos. Então reflita aí se o espinho não tem sufocado a palavra de Deus no teu coração e impedido que essa palavra dê fruto, impede que você ande realmente dentro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Então tem que renunciar, inclusive as coisas ministeriais, né? Eu já ouvi pastores dizendo assim, se Deus tirar o meu ministério eu morro. Já falei para Deus, se Ele tirar meu ministério, Ele que me mate. Eu olhei e falei, meu Deus, cara, né? Deus, se Deus tirar aqui, cara, a vida continua. Se vocês armarem um motim um dia aqui, me expulsarem, irmão, não pense que eu vou pensar em morte, em suicídio, eu vou tocar minha vida normalmente, irmão, porque todo dia a gente renuncia isso aqui. Isso aqui não é nosso, nada é nosso, entendeu? Nós somos mordomos, então tudo é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém, queridos? E finalmente, os que recebem a semente em boa terra. Então vamos lá para o versículo 8 e depois para o 20 para a explicação. Muito simples, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Versículo 20. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, um 30 e outro 60 e outro 100. Amém? Nessa mesma parábola, só que contada pelo evangelista Lucas, ele diz que aqui caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então a semente que caiu em boa terra, são aqueles que se convertem verdadeiramente, se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus como Senhor das suas vidas, e perseveram até o fim,
no caminho. Amém? Aqui está a perseverança dos santos, dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, a perseverança dos santos. Um verdadeiro convertido, ele vai perseverar até o fim, ele não vai abrir mão do caminho em troca de nada. Por isso que Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, salvos verdadeiramente jamais se desviarão. Eles podem pecar, porque nós temos uma natureza caída, mas abandonar a fé, apostatar da fé, é um verdadeiro salvo? Não. Alguém que recebeu a semente em boa terra, não vai apostatar da fé, mas vai ser como o Salmo 1, né? Muito conhecido, Salmo 1, de 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, olha só, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui nós vemos novamente a raiz se alongando. E a raiz é o que? Meditar na palavra. É assim que você fortalece raízes. E você vai dar então fruto na estação própria. Amém, queridos? Então eu quero hoje desafiar vocês a se olharem no espelho da palavra de Deus e fazerem aí uma autoavaliação do tipo de terreno que são vocês, o coração de vocês. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.